Irmão, estiver recebendo a cura em nome de Jesus, não deixe de contar. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Vou ler com os irmãos. Mateus 7. Eu não sei qual versão que você está lendo. Com a Bíblia digital, a gente tem possibilidades de ler diversas versões. Mateus 7, 24 ao 27 diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combater aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Fala assim comigo: Espírito Santo, abra minha mente, abra o meu coração, para que eu possa receber a sempre viva palavra do Senhor. E nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Irmãos, hoje o tema é propício para a nossa campanha, que nós temos aí, campanha de 40 dias. E hoje nós vamos falar sobre família. Todos aqui têm família. Independente se sua mãe, seu pai, seu irmão não está aqui, você tem uma família. Porque alguém te gerou. Se você está aqui, é porque você tem uma família. E a família, ela nasce no Éden. A família, ela não nasce na sociedade. Quando a gente lê em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, a gente vê a origem da família. Deus, ele cria o homem, a mulher, e faz uma aliança com eles. E em Gênesis 2, 24, ele declara: portanto, deixará o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmãos, e aqui estão os pilares da família bíblica. Primeira coisa, deixar pai e mãe. Vai deixar pai e mãe, que é o rompimento das dependências antigas. Você rompe aquele laço, dependência do pai e da mãe, agora você não mais depende dele. Agora você está se tornando uma nova família. Outra coisa, unir-se. Unir significa o quê? Aliança. A gente carrega essa aliança nos dedos, mas isso aqui é só um símbolo, mas essa aliança é o compromisso. Você faz entre as partes, tanto a mulher como o homem, então eles fazem uma aliança. E a outra coisa aqui, são os pilares da família, é tornar-se uma só carne. É unidade física, emocional e espiritual. Quando você casa, você está unindo fisicamente, você está unindo espiritualmente, você está unindo emocionalmente. Agora eu não sou mais o Wellington sozinho, agora eu sou o Wellington da Sandra e a Sandra é do Wellington. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço à irmã, a minha esposa. Irmã Sandra, esposa. E a família, ela surge na obediência. A família surge estabelecida por Deus, na aliança com Deus. E não foi assim, Deus, ele fez ali de qualquer maneira,
surgiu assim da cabeça de Deus, por acaso Deus instituiu a família, não. Desde a eternidade, Deus já tinha essa ideia. A ideia de casamento, a ideia de família, a ideia de união, não é uma ideia da sociedade. É uma ideia de Deus desde a eternidade. A família não pegou Deus de surpresa e ali constituiu e se tornaram... Não, foi tudo planejado por Deus. Antes do pecado, imagina só Adão e Eva, como que eles viviam. A gente sempre fala de Adão e o último Adão. Você quer conhecer como que Adão era antes do pecado, é você observar o que o último Adão fez. Você ter essa ideia. Hoje nós estudamos, falamos um pouco disso aqui, foi até um pouco profundo, glória a Deus. Então, eu quero conhecer sobre Adão antes da queda. Você começar a observar o que Jesus fez. Agora imagine o casal, o que eles faziam juntos. Não só de procriar, que muitos acham que a procriação veio depois da queda, mas eu tenho entendimento que não, biblicamente falando, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas aí a gente vê o que esse casal fazia, um casal perfeito, sim ou não? Quer casal perfeito? Porque não existe casamento perfeito, ok? Amém, irmão? Quem concorda comigo? E tá fraco aí. Tem casamento perfeito aí? Me ensina aí. Mas é perfeito com Jesus. Porque como o homem é perfeito, não existe nada perfeito aqui na terra. Perfeito somente Jesus. Em Jesus o nosso casamento é perfeito. A família é perfeita em Jesus. Mas antes da queda, o casamento era o quê? Perfeito. Em todas as circunstâncias, espiritual, emocional. Não tinha esse problema emocional que hoje tem. Não, eles eram perfeitos. Não tinha pecado, irmão. Não tinha essas coisas que a gente tem hoje. Não tinha doença, irmão. Não tinha doença física. Eles não morriam. Nem existiam essas coisas. Era coisa bacana, coisa boa, irmão. Deus já havia criado a família, um ambiente de comunhão. Deus que fez a casa. E como é que chama a casa do primeiro Adão? Jardim. É jardim. É jardim. Jardim de Deus. Feita onde? No Éden, que é uma região geográfica. Deus plantou o quê? Um jardim. E a presença de Deus naquele jardim que fazia com aquele casal, você tinha aquela harmonia gostosa. A presença de Deus espiritualmente. Está vindo nos cursos nas segundas-feiras aí. Tem aprofundado um pouco disso aí. Então, aqui a gente vê que a família ela precede ao pecado. A família não surgiu no pecado. Ou após o pecado, após a queda. A família não nasce após a queda, mas antes dela. E isso é essencial para a gente entender um pouco aqui a respeito do que Deus é bom, que Deus é perfeito. Irmãos, o pecado não cria família. Na verdade, o pecado ele destrói a família. A gente vê que depois do pecado veio primeiro o homicídio. A gente vê que depois do pecado tem a inveja. E motivado por inveja, com pensamentos egoístas, a gente vê Caim matando Abel. E o primeiro homicídio, ela acontece no seio familiar, entre irmãos, família. Em Gênesis capítulo 3, começam os conflitos conjugais. Mas antes da queda não tinha conflito. Imagine só, irmão, num casamento que não tem conflito. Imagine só a Trindade. A Trindade não existe conflito na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo concordam entre si. Por isso que a gente fala de triunidade. Eles cooperam para o bem. Não existe confusão. É tão difícil a gente entender isso, porque como nós viemos do pecado e nós temos a imagem de Adão em nós, não é a imagem de Deus, como muitas pessoas falam. Essa imagem deturpada e a gente cria confusão por qualquer coisa, mas antes do pecado, tínhamos a imagem de Deus. Alegria, essa alegria que a gente tem momentânea, né? Essa coisa gostosa que a gente sente quando a gente está bem. Quando você está bem, você não está alegre, irmão? Você ri à toa? Sim ou não? Você ri à toa, você está bem com Deus, você está bem com
todo mundo, você ri. E olha que essa alegria momentânea é uma alegria assim bem superficial no sentido antes do pecado, como que era. Essa alegria perfeita, esse gozo perfeito de estar ali na presença da esposa e da esposa com o esposo. Mas aí, após o pecado, a gente vê os problemas conjugais, que ninguém tem. Rupturas familiares. A gente vê violência entre os irmãos. Mas Adão e Eva, antes do pecado, Adão, irmãos, antes do pecado, não era apenas um nome próprio. Adão era uma designação. Lá no hebraico chama Adão, que significa homem ou humanidade. Adam, aquele que veio da terra. Mas não era um nome próprio de Adão. Significava terra, significava o pó da terra. Em Gênesis 1 e 2, Adão representa o quê? O homem, a espécie. O nome não era um nome individual no sentido aqui moderno que nós podemos falar, mas ele é chamado de o homem, formado do pó da terra. E Deus fez o homem, formado do pó da terra. Em Gênesis 2,7 fala assim: formou o Senhor Deus o homem, Adão, do pó da terra. Ou seja, antes do pecado, Adão nem tinha nome. Era um homem. Ele tinha uma identidade funcional, que nem era um nome pessoal como nós temos. E Eva também não tinha um nome. Quem colocou o nome de Eva foi quem? O marido dela. Fala assim, o marido dela. Quem já leu isso na Bíblia? Amém? O marido dela, Adão, coloca o nome da sua mulher. Então, Eva aqui, ela recebe esse nome depois do pecado. Em Gênesis 2:23, antes da queda, ela é chamada como Isha, que é varoa. Far-lhe-ei uma varoa. Isha, e o nome do homem era Ishi. Ishi e Isha. Aí em Gênesis 3:20, chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então, quem deu o nome para sua mulher foi Adão e não Deus. Então, Eva coloca o nome, ou melhor, Adão coloca o nome de Eva, e Eva é chamada no hebraico de Shavá, que significa vida, fonte de vida, o que dá vida. Ou seja, antes do pecado, não precisava de nome próprio. Antes do pecado, não precisava de colocar, porque eles viviam em perfeita harmonia, homem e mulher. Mas após o pecado e até hoje, você vê essa guerra que nós temos, principalmente na modernidade, do homem, da mulher querendo ser homem, né? Tomar posse do lar, querendo ser o sacerdote da casa, mandar e desmandar, querendo ter autoridade. A gente vê isso, a sociedade, ela tenta trazer isso e atrapalha a questão do governo de Deus, aquela autoridade que Deus deu apenas para o homem. Talvez é chato para a gente ouvir isso, porque a gente é influenciado pela cultura que nos rodeia. Mas a cultura do céu, a cultura do reino, a cultura de Deus é totalmente diferente da cultura dos homens. Ou seja, antes do pecado, a identidade era baseada na unidade, era baseada no propósito. Agora, após o pecado, a identidade, ela passa a ser marcada pela função, pela sobrevivência, pela dor. Mas mesmo após a queda, Deus ainda preserva o propósito. O propósito da família, irmão, tudo que Deus cria tem um propósito. Eu tenho falado sobre propósito, principalmente nas redes sociais. Tudo que Deus cria, Deus faz, tem um propósito. Nada, nem no invisível, nem no visível, foi criado sem propósito. Tudo tem um propósito. Na verdade, o mundo físico existe porque o espiritual existe. Não existia o mundo físico, nem eu e você, se o espiritual não existisse. Então Deus cria o mundo espiritual, tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Foi com um propósito. A família foi colocada na terra com um propósito. Eva é chamada de mãe dos viventes. Vida nasce mesmo após o pecado, ou seja, isso aponta profeticamente para a redenção, para a restauração. Deus, ele olha
para frente, para o futuro, e enxerga que mesmo com o pecado, mesmo com a destruição, mesmo com a degradação devido ao pecado, Deus ainda pode restaurar o homem, pode restaurar a família. Deus não abandona o projeto que Ele criou para a família, o propósito que Ele tinha com a família, irmãos. E ainda é hoje. O propósito se cumpre na nossa vida. Aí Ele começa a redenção pelas famílias, pelas genealogias. Quando a gente lê a Bíblia, você que já leu a Bíblia toda, ou pelo menos tentou ler, muitos param de ler quando chega na genealogia. Você fala assim, poxa, que troço enjoativo. Cicrano girou fulano, fulano girou cicrano, e assim vai, repete. Mas por que Deus coloca e permite os escritores colocarem genealogia na Bíblia? Porque tem um propósito. Através da genealogia a gente sabe da raiz familiar. Aí você vê o livro de Mateus, você lê o livro do Novo Testamento, alguns deles começam com genealogia. Uns começam de frente para trás, outros começam de trás para frente, levando Jesus e trazendo da raiz. Mas tem um propósito. Mas a pós-modernidade, irmãos, tem relativizado, descartado e substituindo o conceito de família. Valores que antes eram considerados absolutos, agora são questionáveis. Por exemplo, princípios que sustentaram gerações. Aí a família fica o quê? Instável. Você vê filmes trazendo a destruição das famílias. Você vê o entretenimento bombardeando a questão das famílias. Claro, trazendo consigo aquela comédia. Aí você ri, você acha engraçado, mas no fundo vai mudando. Mudando a cultura com o tempo. Antigamente nós falávamos muito das novelas, hoje quase ninguém tem novela, porque nós temos aí os canais, a gente tem pessoas aí que têm mais acesso à TV paga. Então você escolhe o que você quer ver. Então é mais acessível, você paga a mensalidade, aí tem um Netflix, aí você vê o tanto de coisas que existe. Então a gente saiu de um extremo e foi para outro. E que, por incrível que pareça, principalmente os filmes americanos, e que o americano não é referência para nós há muito tempo, a destruição da questão da família. Aí nasce um cenário estável, a família destruída. A base da sociedade, que é a família, se ela é destruída, irmãos, o país se torna o quê? Vulnerável. Alvos de destruição. Imagine só acontecer isso. Por exemplo, os países, claro que o objetivo deles são outros. País comunista igual a China, por exemplo. Lá não passa filme, é proibido. Também não aceita. Talvez tenha até escondido, mas não aceita. É filme, não aceita. Eles criam as crianças desde de cedo, padrão exército, padrão de guerreiro, padrão de homem firme. Enquanto os outros países, igual o americano, acha tudo graça, e nosso país também, aí vai ensinando, né? Aí como é que vai levar esse monte de gente para a guerra? Um monte de homem frouxo. Então, isso não é com 1 ano, 2 anos, irmão. Você demanda tempo. Produzem para fora, mas para dentro não. O objetivo deles é outro. Conquistar território financeiro, ser um país de primeiro mundo. O propósito deles são outros. Eu não concordo com muitas coisas que eles não fazem, que é um país comunista, tem perseguido muitos cristãos. E a gente não percebe essas coisas, vai destruindo. Irmãos, a sociedade atual, ela quer redefinir a família segundo as conveniências culturais, ideológicas,
emocionais, sabe? Aí a gente vai relativando as coisas, a igreja vai aceitando, não fala, porque se falar corre o risco de eu ter ser preso, dos irmãos ser presos, a gente tem que ficar mudando o estatuto, a gente tem, aí fica com medo de falar. Irmãos, trocam-se conceitos, alteram-se papéis, relativizam compromissos. Aí o homem que era para ser o papel dele não é, passa para ser a mulher, e quando não muda as coisas, né? Aí já não tem uma identidade, já não tem uma referência. Aí o Criador, irmãos, ele tem propósitos claros. Eles têm propósitos fundamentais, eternos, imutáveis. Deus nunca mudou sua visão sobre família. Deus criou o homem, a mulher, para que pudessem procriar, encher a terra, governar com os princípios eternos dos céus. E a cultura do céu, irmão, é a cultura de reino, de súditos. Talvez nós no Ocidente, nós não temos essa cultura de reino, nós não entendemos muito de reino, e nós não aceitamos opiniões, porque a gente não tem esse entendimento. A gente precisa reaprender a cultura do reino, porque a cultura de reino não é a terra, não surgiu na cabeça de um homem, não. A cultura de reino é a cultura de Deus. Deus é rei. A Bíblia fala que ele é rei dos reis. Então, se existe um país, que existe muitos países aqui que ainda tem rei, não é uma cultura humana, é uma cultura de Deus. E o que é uma cultura de rei? Rei, não existe eleição para rei. Não existe opinião, você dá opinião para rei. O rei, ele fala, e os súditos obedecem. E rei é eterno. A família do rei, morre um rei e coloca-se outro. A linhagem real. Não vou entrar nesse assunto. Mas para nós, seria um absurdo. Mas aí a gente vê, irmãos, os seres humanos, de todas as épocas e de todos os lugares, eles correm querendo voltar para essa questão do rei. Aí tem uns países democráticos. Os democráticos são das melhores opções, mas também é falho. Porque nem sempre as pessoas sabem votar. Nem sempre a questão popular ela é satisfatória para um bem comum. Tem seus defeitos. Fora dos outros lados, comunismo, socialismo, que todos eles tentam governar, trazer o governo que é estipulado por Deus, mas todos são falhos. O único que é correto é o reino de Deus. E foi o que Jesus ele trouxe novamente para a terra. No livro de Mateus, ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre vocês. Mas voltando aqui, irmãos, relevância não é parecer com o mundo. Ser relevante, que é o tema que nós estamos falando esse ano, é permanecer firme quando tudo ao redor está desmoronando. As famílias estão desmoronando, mas a minha família está diante do Senhor. Os conceitos estão todos deturpados, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Olha, aqui na minha casa não entra isso. Mas eu não estou abrindo a minha casa, eu não estou frequentando, meu irmão. Veja o que você está vendo na televisão. Veja o que você está vendo, deixando entrar na sua casa através das redes sociais. Tome cuidado. Às vezes não precisa abrir, já está dentro. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus, ele falando a respeito do Sermão do Monte, ele adverte poderosamente. Ele fala de duas casas. Uma casa, ela é construída na areia. O fundamento daquela casa é na areia. Nós sabemos o que pode acontecer quando o fundamento da casa não é sólido, o fundamento da casa não é feito num terreno sólido. E ele fala também da outra casa que é construída sobre a rocha. Uma casa edificada na areia, a casa edificada na areia, ela não tem profundidade, ela é sem consistência, ela não tem segurança. Embora a tecnologia hoje, da engenharia civil, ela possibilita a construção
na areia. A gente vê isso lá, principalmente em Dubai. Muitos prédios muito altos foi construído sobre areia. Mas naquela época não tinha essa tecnologia que temos hoje, da engenharia, esse avanço. E Jesus ele fala, olha, a casa construída sobre areia, vendo o vento, a tempestade, ela não vai suportar, ela não tem consistência, ela não tem segurança. Eu imagino você e eu, nós não íamos construir uma casa de qualquer maneira, nas nossas condições, em uma areia. Para se construir hoje, até mesmo em terra que a gente acha que é firme, dependendo do lugar, o engenheiro civil olha assim, olha, a gente vai ter que fazer uma análise do solo. Sim ou não? Porque esse solo aí parece ser aterro. E se for aterro, não basta mais um pilar com 1 metro de profundidade, é apenas 2 metros. A gente vai ter que aprofundar. A gente vai ter que tirar a terra até achar uma terra que é firme. Senão pode acontecer o quê? Você faz lá uma casa de 3, um prédio, 3 andares, 4 andares, daqui a pouco começa a rachar a casa, aí você fica com medo e é perigoso de cair. Irmãos, a diferença não está na ausência dos problemas. Ele fala aqui que os problemas vão vir tanto no quem construiu na areia, como quem construiu na rocha. Agora, quando os problemas passarem, qual casa que vai suportar? Me fala aí, a que está construída sobre a rocha, que é firme, ou que está construída sobre a areia? Me fala. Sobre a rocha? Alguém falou areia? Eu ouvi areia aí? É rocha, irmã? A rocha? Amém. Por que muitos lares estão ruindo então, pastor? A gente entende que muitos lares estão ruindo, e até mesmo os cristãos, lares cristãos. Porque os lares não estão construídos sobre a rocha. Mas a rocha que eu falo, irmão, não é você construir lá a sua casa para você morar, não. Estou falando a casa espiritual. Você, sua esposa, sua família. Não está sobre o alicerce do Senhor Jesus. Aí vem as crises, aí vem as pressões, aí vem as mudanças culturais. Aí o que eu vou fazer? Aí vem os problemas financeiros, que muitos problemas financeiros têm derrubado os casamentos, as doenças. Infelizmente, elas ocorrem. E diante disso, Jesus ele confronta com uma pergunta essencial: como estamos edificando a nossa família? Será que quais valores nós temos edificado a nossa família? Quanto tempo nós gastamos com os nossos filhos em falar do amor do Senhor Jesus para eles? Quanto tempo nós temos tirado com a nossa família de fazer oração familiar? Ou quanto tempo você tem deixado o seu filho nas redes sociais? Quanto tempo você tem deixado os seus filhos jogando? Quanto tempo você tem deixado? Ou quanto tempo você, esposo e esposa, estão nas redes sociais e a gente não tem tido aquela conversa franca, olho no olho, mesa, tempo de mesa. As famílias estão, as pessoas vêm para a igreja, mas elas estão destruídas. Elas vêm para a igreja, ficam ali sentado do lado do outro, como que se não tivesse acontecendo nada, mas muitas das vezes estão ali sangrando. O pastor pode resolver os problemas de todos? Não. Na verdade, não resolve o problema de ninguém. Resolvo os meus problemas. Mas aqui, trazendo a palavra do Senhor, Ele pode resolver os nossos problemas. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Olha aqui a instrução da palavra do Senhor. Irmão, sobre a areia das opiniões humanas ou sobre a rocha da palavra de Deus, com quem você está andando? Olha, dependendo com quem que a gente anda, pode ouvir conversas, ruídos. Talvez um casamento está destruído, começa a falar coisa lá, aí você fala, meu casamento também está assim, aí você começa a trazer isso dentro da sua casa e começa a trazer que a realidade para a sua casa, meu irmão, não permita isso acontecer.
A doença do outro não pode adoecer a sua. Na verdade, você tem que curar aquela família, o casal que está reclamando, alguém que está reclamando com você, ou alguém que está trazendo um problema. Aí você, não, isso está acontecendo comigo. Com esse filme aí, olha, é o retrato da minha casa. Ele arrumou outro, irmão, nós precisamos ser referência para que nossas famílias possam ser fortes, saudáveis, relevantes. Todas as famílias passam por problemas. Todos os casamentos passam por problemas. Mas a questão é, onde nossas raízes estão firmadas? Será que você está radicado em Cristo? Será que você está enraizado na palavra do Senhor? O vento vai passar. Se eu estiver enraizado na palavra do Senhor, eu vou ficar mais forte. Amém? Então, a primeira coisa, irmãos, Deus valoriza a família. Família é prioridade de Deus. Deus valoriza a família. Não despreze as famílias. Se alguém está pregando em favor das famílias, se alguém está levantando a bandeira em favor da família, se alguém está fazendo alguma coisa em favor da família, irmãos, não despreza, continua a orar por ela, para Deus levantar mais pessoas que defendem essa bandeira, porque família é prioridade para Deus. Pastor, mas eu sou crente, mas eu tenho lá, irmãos, a bandeira do Senhor, prioridade. Deus criou a família, a primeira coisa que Ele criou, na verdade não foi a primeira, foi nas primeiras coisas que Deus criou, principais, é a família. Antes de ter leis, antes de ter estruturas religiosas, Deus instituiu um lar para o casal estar ali, frutificar, produzir, reproduzir, ou seja, o primeiro objetivo de Deus para fazer tudo tem na terra, visíveis e invisíveis, para a família estar ali e governar. E o Satanás, com todas as suas formas, com todo o seu poder, que acha que tem, é para destruir a família. É você ver nas coisas, é para destruir as famílias. Claro que ele usa de sutileza, porque ele tentou de diversas vezes. Claro, em cada lugar, em cada território, as potestades, eles atuam em diferentes formas. Mas você observa que em muitos lugares, no princípio, ele estava trabalhando da mesma forma. É o quê? Matar. Vamos matar. E quanto mais ele destruía as pessoas, quanto mais ele perseguia, quanto mais matava, mais a igreja do Senhor crescia. Então ele vai mudando as táticas dele. Agora, ele não quer matar por fora. Ele não quer vir lanças, com espadas, com revólveres, as armas atuais, lasers, e matar por fora. Não. Agora ele quer matar por onde? Por dentro. Fala assim comigo? Por dentro. Por dentro. Porque por fora, quanto mais ele fazia, mais crescia. Mas agora ele, por dentro. A igreja, por exemplo, ele não quer atacar a igreja por fora. Ele quer atacar a igreja por dentro. É contenda, é fofocas, é irmão contra o outro, é tentando sobre a autoridade do líder. Aí a igreja vai perdendo força, a igreja vai acabando, vai esfriando. Mas quando a gente entende as artimanhas, as setas de Satanás, nós protegemos o nosso lar, nós protegemos o nosso casamento, nós protegemos a nossa família, porque a família não é sua, a família não é do governo, pelo contrário, a família é instituída por Deus, então proteja a sua família. A palavra família, ela, dependendo das versões, ela aparece no mínimo 300 vezes. Tem versões que aparecem quase 400 vezes, porque muda o termo de tribos, comunidades. Algumas versões falam que é família, falam que é indivíduo, falam que é descendência, falam que é futuro. Em Salmo 127, 1 fala assim: se o Senhor não edificar, fala assim comigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O que significa que uma família pode até existir sem Deus, mas somente com Deus
ela permanece firme. Pastor, tem um monte de família aí que permanece sem Deus. Pode. Muitos que nem conhecem a Deus e permanecem. Mas somente com Deus ela permanece firme. Porque um lar não sustenta apenas com o amor humano, porque o amor humano é falho. Sabe como é que é o amor humano? Enquanto eu fizer algo bom para você, falando entre casal, enquanto eu fizer algo bom para você, enquanto você estiver suprindo as minhas expectativas, eu continuo te amando. Mas quando falhar, o meu amor por você esfria, acaba. Esse é o amor humano. É o contrário do amor de Deus. O amor de Deus não independe das circunstâncias, daquilo que você faz para Ele, da quantidade que você erra. O amor de Deus, Ele ama, independente daquilo que você faz. Porque Ele ama daquilo que você é. Esse deveria ser o nosso amor. Mas como eu falei, o nosso amor foi deturpado pelo pecado. E hoje, infelizmente, a gente entra nos relacionamentos, a gente entra não só com o esposo, mas na comunidade, na família, porque todos aqui nós tornamos família de Deus. A gente vai daqui a pouco a gente vai entrar sobre esse assunto também. A gente, se der tempo, nós fazemos parte da família de Deus. Então, eu vou começar a amar os irmãos na medida que eles me amarem. Se eu falhar, a gente perde o amor, a gente começa a olhar com um olhar meio estranho. Mas desde o início da criação, irmãos, a gente vê o cuidado de Deus com a família. Para Adão, Deus não criou um grupo de amigos, nenhuma comunidade ao redor. Deus criou uma esposa. Para Adão, Deus criou uma esposa, uma varoa, uma ajudadora, idônea. Aí ele instituiu o casamento, uma aliança, baseada em quê? O amor de Deus antes do pecado. Na fidelidade, na complementaridade. Aí nasce de um compromisso diante de Deus, não de uma conveniência momentânea, não daquilo que eu acabei de falar. Se você errar comigo, a nossa aliança acaba. Irmão, quantas vezes nós rompemos aliança com Deus, Deus nos perdoou? Mas não quer dizer que a gente vai ficar errando. Irmãos, é importante a gente entender isso. Deus não erra nos seus projetos. Deus não erra nos seus projetos. A família não falhou. O que falhou foi o afastamento do homem, dos padrões estabelecidos por Deus. Olha só o que a humanidade tem feito. Quando o lar se distancia da presença de Deus, perde direção. Mas quando retorna ao Senhor, encontra restauração. Irmãos, está ruim o relacionamento, começa a orar os dois juntos. Mas aí tem que ter acordo. Aliança. Não é um só. Agora são os dois. Começa a orar os dois juntos. Começa a passar os dois juntos. Começa a reunir com a família. Olha, as distrações, não vão fazer nada. Hoje é o dia. Começa a reunir. Palavras sinceras. Começa a orar. Quando Deus chama Abraão, ele revela novamente a sua intenção com as famílias. Em Gênesis 12, 2-3, ele fala assim, e Abraão, irmão, não era aquela pessoa perfeita, não. Você vê o que Abraão aprontou? Mas Deus, ele fala assim, Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Irmãos, isso nos ensina que as famílias alinhadas com Deus, elas são bênçãos. Elas se tornam um canal de bênção. Por quê? Primeiro, decidir obedecer como família. E no contexto do lar, isso nos confronta. Não podemos transferir a responsabilidade que é minha, a sua, para os nossos filhos. Pastor, meu filho não quer ir para a igreja. Meu irmão, quem tem que levar os seus filhos para a igreja é você. Pastor, meus filhos não querem orar, não querem ler a Bíblia. Meu irmão, aonde está na Bíblia que fala que o menino vai ter vontade própria para ler a Bíblia? A Bíblia fala o contrário. Fala, ensina. O que fala, irmão? Ensina a criança no caminho que deve andar. Sabe, irmãos, família abençoada se torna um testemunho vivo. E a maneira como tratamos uns aos outros, como resolvemos os conflitos, como honramos
Deus dentro da nossa casa revela o mundo, quem governa o nosso lar, irmãos. O ambiente aqui da igreja é maravilhoso, mas como é um ambiente religioso dentro da sua casa, eu não quero que você leve dentro da sua casa ambiente religioso, mas vamos supor, uma historinha que o pastor gostava de contar aqui, que o filho vinha para a igreja, e os pais vinham também. Teve um dia que o menino chegou em casa, vou repetir, tá, pai? Vou replicar. Que é bom a gente ter que repetir. Aí o menino chegou em casa e falou: papai, vamos morar lá na igreja? Vamos morar lá na igreja? O pai, para quê, menino, morar na igreja? Ele falou: não, porque lá é tão bom. Eu não vejo se eu brigar com uma mamãe, eu não vejo se eu falar palavrão, eu não vejo as coisas darem errado lá na igreja. Lá é uma paz, você trata a mãe. E, irmãos, que referência que tem? A referência do religioso. Mas a referência que vai ter na nossa casa. Seu filho está olhando como é que você conversa com a sua esposa. Seu filho está olhando, a sua filha está orando, porque a filha não tem referência só da mãe, tá? Presta atenção. Paterna. Referência paterna. Tanto homem como mulher, referência do homem. Mas eles também estão aprendendo como que a mulher trata o marido, como o marido trata a esposa. Como que você tem tratado Deus dentro de casa? A gente só fala sobre Deus aqui. Mas será que dentro de casa a gente fala sobre Deus? Pô, é momento de despertar. Vamos ficar calado. Eu falei alguma coisa errada, irmão? Falei alguma coisa errada? Todo mundo tá triste aí? Não, não. Eu estou falando coisa certa. Então a gente precisa, sabe? Porque a criança, ela não tem entendimento de que Deus, porque Deus é espírito. Nem nós, né? Muitos de nós aqui não tem entendimento sobre Deus. Por isso que eu convido os irmãos a fazer curso. Nós vamos começar em breve. Aprofundar na palavra do Senhor. Mas aí a criança não tem entendimento sobre Deus. E a gente fala sobre Deus, e ele acha que o pai, tem uma fase que ele acha que o pai é o quê? É o super-herói. Sim ou não? Ele acha que o pai é Deus, ele pode resolver tudo, todos os problemas o pai resolve. Então, se ele tem uma referência de pai que é Deus, pai, ok? Pai. Aí a gente vem para a igreja e chama Deus de quê? De pai. E a referência de pai dentro de casa é ruim, como que ele vai achar, a cabeça dele que ele não sabe, a referência de Deus que a gente chama de pai? A gente precisa estudar mais, irmã Santa, sobre psicologia infantil aqui para os pais. Trazer isso aqui dentro do contexto bíblico. Para nós, como pais, ensinar para os nossos filhos. Porque o desejo de Deus, irmão, é que cada família seja um altar dele. Um altar de adoração. Um referencial. Que as pessoas que moram em volta de você, a sua casa, a sua família, os parentes, vejo ali, meu Deus, aquela casa é uma bênção. Aquela casa ali não tem gritaria. Porque tem gente, irmão, que não tem papo na língua, não. Tem cristão aí que só fala em mistério na igreja. Lá na casa da pessoa, o mistério que fala é outro. Sabe? Então o desejo de Deus é que nós tornemos um altar, um lugar de adoração, oração, comunhão. As pessoas falam assim: nossa, eu queria ser igual àquela família. Aquela família ali, eu queria ser igual àquela mulher. Eu queria ser igual àquele homem. Quantas coisas boas eu ouvi do meu pai e da minha mãe. Estou falando que não existe casamento perfeito nem família perfeita, né, mãe? A gente sabe os problemas que a gente passa. Mas muitas pessoas falam assim: poxa, eu olho para aquele casal, e aquele casal é minha referência. Você acha que isso entristece meu coração? Isso deixa meu coração alegre. Agora, eu não quero ser de maneira nenhuma igual aquele povo. Aquele casal, meu Deus do céu. Deixa eu ouvir isso. E a promessa, irmão, se estende em gerações. Olha só, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, afirma que Deus guarda a sua aliança, a sua misericórdia com aqueles que o amam, alcançando filhos e descendentes. Então, se você for uma família abençoada, os seus filhos serão abençoados.
Por que tem muita família destruída e não consegue identificar? Irmão, se você está entendendo agora, barra em você. Porque quando Jesus entra na sua vida, ó, acabou ali. Daí para frente a sua família vai ser abençoada em nome de Jesus. Mas você não pode permitir que essas coisas continuem. E as decisões espirituais que a gente toma hoje, dentro do lar, ocorrerão no futuro com nossos filhos. Quem tem edificado a nossa casa? Por isso que muitas vezes, questões espirituais, porque o vício não vem de Deus, o vício é questão espiritual, é claro, que é físico também, que mexe com muita coisa fisicamente. A dependência química. Mas atrás do vício tem a questão espiritual. Aí o pai fumava, o bisavô fumava, aí o neto fuma e vai assim. Não é assim, ó? O outro bebia, ou o pai era beberrão, babá, aí o filho vai, e se não quebrar esse ciclo, vai continuar. Sabe por quê? São questões espirituais. Uma coisa que aconteceu aqui, vai acontecendo. Mas quando Deus entra, amém? E nós também nos posicionamos diante de Deus, aquilo ali é destruído em nome de Jesus. Quais os valores têm sustentado o seu lar? O que ocupa o centro da sua família? Será que tem cantado hinos? Quais as músicas que têm entrado? Falei de filme, né? Televisão. Agora vamos de áudio. Quais as músicas que tem? Já reparou as músicas que cantam, irmão, hoje em dia? Só música de sofrência? É sofrência mesmo que fala? Eita! Não conheço nenhuma de cor, irmão. Deus é mais. O que a gente escuta por aí. Mas repare as letras. Deus. Ah, pastor, mas eu não canto, mas você escuta no rádio, vai andando no carro, vai escutando. E daqui a pouco, irmão, as coisas estão acontecendo. Porque vai gerando. O inimigo vai entrando. Irmãos, quando Deus ocupa o centro da família, o lar se torna forte, mesmo em meio a tempestades. Quando as famílias edificadas nos padrões de Deus, elas permanecem firmes, relevantes em qualquer tempo. Você quer ter uma família relevante? Se posiciona. Os homens que estão aqui, momento de posicionar. Irmãos, nós entramos esse ano 2026 aqui na nossa igreja, ó, é saqueando tudo. É dando pontapé mesmo no mulambo do cão, né, pastor? Ó. Se a palavra não tem sido agradável para muitos, se preparem. É momento de a gente posicionar. Dia 28 aqui vai ter o evento das mulheres. Se preparem. Quer ser um homem de honra, um homem abençoado, uma mulher abençoada? Deus tem nos cobrado sobre essas questões. Dia 3 vai ser a vez dos homens. Dia 28 das mulheres. As mulheres aqui já fizeram sua inscrição? Quem vai participar? Amém? Amém? Convide, viu? Convide. Tem uma mulher lá que você sabe quem é que está precisando. Convide para vir. Dia 3, tem algum homem precisando também de uma mensagem de Deus? Você está precisando? Eu estou precisando. Tem mais alguém precisando? Vamos nos reunir em nome de Jesus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada de dois gumes, sabe? Sim ou não? Ela corta dos dois lados, corta na minha, corta em todo mundo. Porque se eu estou falando aqui é porque a gente precisa ouvir também. Então Deus valoriza o relacionamento, irmãos. Antes de valorizar estruturas, Deus valoriza relacionamentos. O cristianismo, irmãos, em sua essência, é uma religião, não é uma religião, mas um relacionamento vivo. Olha o relacionamento de Deus com Jesus, do Filho com o Pai. Revela isso, é algo extraordinário. Deus não é apenas criador ou juiz. Deus é Pai. Quando a gente entende que Deus é Pai, a nossa oração é diferente. Você já reparou a oração do Pai Nosso? Já começa já, né? A oração do Pai Nosso. Porque não existe esse nome, oração do Pai Nosso. Alguém que colocou lá, oração do Pai Nosso. Mas na original, na Bíblia, não tem nem tem esses rodapés e nem esses títulos em cima assim, da Bíblia, tá?
Mas aí os discípulos falam para Jesus, Jesus ensina-nos a orar. E como é que é a oração? Pai nosso. Não é no céu não, irmão. Nos céus. Isso aí tem uma profundidade tremenda. Então, Pai nosso. Irmãos, a oração errada, que muita gente já orou e tem orado ainda. A primeira coisa que faz é pedir perdão. Talvez você ensinou, gente, quando você entra para orar, a primeira coisa que você faz olha aí a oração do Pai Nosso. Jesus começa com perdão. Primeiro, Pai Nosso, que estás no céu. Outra coisa, santificado. Santificado, irmão, tem uma profundidade muito grande também. Santificado seja o teu nome. Depois, venha a nós o vosso reino. Irmão, a nós. Não é a mim. Venha a nós, comunidade, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora, o pão nosso nos dá hoje. Agora que vem falando, perdoa as nossas dívidas. Primeira coisa que você tem que entrar no seu quarto é adorar a Deus, Pai. Pai nosso. Sempre vê minhas orações aqui. Senhor, perdoa meus pecados. Não. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é rei. Pai nosso. Não precisa orar igualzinho está ali não, mas é você destacar que tem um Pai amoroso que cuida de nós. Pai nosso, o próprio Jesus, ensinando os discípulos a orar. Depois, lá para frente, Deus está interessado nos seus pecados. A primeira coisa que Ele está interessado, sabe o que é? É saber se você é filho dele. A primeira coisa que Deus está querendo saber é se sua família pertence ao Deus e declara Ele como Pai. Pai, o Senhor é o Pai da minha família. O Senhor é o Pai do meu lar. O Senhor é o Pai da minha casa. Você que está me assistindo, será que você tem orado ao Senhor dizendo, Senhor, o Senhor é o Pai da minha casa, o Pai do meu lar? Sai daqui com essa mentalidade, irmão, não sai nem da primeira etapa do sermão de hoje. O Senhor foi me levando para outras coisas.